Vamos lá, pessoal. A ideia dessa aula, desse vídeo de hoje é discutirmos, esse é o primeiro vídeo, né, para a gente discutir o período do milagre econômico, entre 1968 e 1973, o período de grande crescimento na economia brasileira, mas de um crescimento perverso, né, concentrador de renda, um período de crescimento que é resultado do conjunto de transformações institucionais e principalmente políticas gestadas ali no pós-golpe de 64, certo? Referências para essa aula: Serra, 1982, Ciclos e Mudanças Estruturais na Economia Brasileira, Tavares e Assis, capítulo 2, O Grande Salto para o Caos, Tavares e Beluso, Notas sobre o processo de industrialização recente no Brasil, e João Manuel Cardoso de Mello e Beluso, Reflexões sobre a crise atual, né? Antes da gente entrar na discussão em si das características do período do milagre, a gente precisa entender, reforçar a ideia de que o milagre econômico é resultado de uma reorganização do modelo de crescimento, das características do modelo de crescimento da economia brasileira, até então vigentes no período desenvolvimentista marcado pelo trabalhismo, digamos assim, né? Pelo nacional-trabalhismo. A ideia é que você tem um conjunto de transformações pós-golpe de 64, um conjunto de transformações institucionais e em política econômica que buscam moldar, instrumentalizar um novo regime de crescimento e, mais do que isso, um novo regime de acumulação. Ponto central para a gente entender. Colocando o trabalhador no seu devido lugar, a partir das interpretações obviamente conservadoras, né? Rompendo com o avanço do trabalhismo ou com quaisquer ameaças vermelhas, né? Quaisquer ameaças no sentido de se estabelecer uma república sindicalista no Brasil, né? Na lógica golpista, né? Então a lógica é o seguinte: eu tenho um conjunto de transformações ali no PAEG, que vão instrumentalizar esse período de crescimento econômico, e um conjunto de transformações de política que vão instrumentalizar esse alto crescimento. Esse novo modelo, ele reorganiza a lógica de acumulação, né? A lógica passa a ser o seguinte: olha, vamos potencializar a acumulação do excedente pela elite. Vamos entender, como a gente já discutiu nos vídeos anteriores, o contexto político-econômico que vai gerar o caldo no qual vai culminar no golpe. Então, vamos reorganizar o modelo de acumulação, potencializando a acumulação, a concentração de renda, potencializando a acumulação de excedente nas elites, para assim viabilizar-se uma nova forma de financiamento. Tem um conjunto de transformações institucionais, como a gente já discutiu também na reforma monetária e financeira, e levando a essa concentração de renda turbinada, instrumentalizada, potencializada pela reforma monetária e financeira, viabilizar-se o aumento dos investimentos. Então a lógica é: concentra o excedente, cria uma dinâmica de acumulação que concentra a renda, concentra o excedente nas elites, para a partir daí potencializar o financiamento e dar um passo adicional na retomada do crescimento via aumento dos investimentos. Essa é um pouco a lógica do modelo. A gente vai discutir depois os efeitos importantes na concentração de renda, né? A interpretação tradicional do modelo, só para apresentar aqui, a interpretação tradicional da ditadura, do regime, da ditadura civil-militar, é de que a concentração de renda seria derivada do alto crescimento da economia brasileira e ela seria compatível com o estágio até então atual de desenvolvimento nacional, né? Inclusive quando olhava-se para comparativos internacionais. É aquela ideia da curva de U invertida do trabalho clássico do Kuznets, de 1955, né? A ideia de que conforme o nível de renda vai aumentando, no primeiro momento a desigualdade aumenta e depois ela cai.
ele naturaliza fenômenos sociais, mas isso a gente vai discutir depois, né? Mas a lógica é o regime se defendendo dos importantes impactos na concentração de renda, para que ela é compatível e ela vai ser resultado de assimetrias no mercado de trabalho, principalmente explicadas pela inelasticidade de oferta de mão de obra qualificada. A leitura do regime muito simples, de maneira muito simples, né? Depois a gente volta e vamos discutir com bastante profundidade diversas interpretações sobre a concentração de renda. Certo? A lógica do modelo é a seguinte, olha, a gente vai concentrar a renda, vai concentrar o excedente, para isso aumentar a capacidade de financiamento. E como vai ser o empurrão inicial? Esse concentrar de renda, essa nova dinâmica de acumulação, esse novo modelo de crescimento, faria com que o crescimento viesse, no primeiro momento, empurrado pelos bens de consumo duráveis. Bens de consumo duráveis, uma modernização, uma atualização do consumo das classes médias e médias altas, replicando o padrão de consumo dos países centrais. Lembrar que a gente está ali no contexto de Bretton Woods, ainda que seja num período de esgotamento da fase de ouro de Bretton Woods, né? Mas a lógica é, eu vou crescer via bens de consumo duráveis, esse crescimento via bens de consumo duráveis vai impactar depois na demanda por bens de capital, porque eu vou contornar a capacidade ociosa, vou demandar mais investimento, esse maior investimento, bens de consumo duráveis, depois eu vou para bens de capital, esse maior investimento e esse maior dinamismo na economia levariam ao aumento do emprego e aumento da massa salarial. Com maior emprego e mais massa salarial, teria-se impactos indiretos no dinamismo de bens de consumo não duráveis, bens de consumo das classes populares. Então, a lógica é, eu concentro renda e ofereço crédito para a elite. Isso vai gerar um empurrão nos bens de consumo duráveis. Como eu tenho um regime organizado institucionalmente e politicamente para fomentar a concentração e a acumulação, para reduzir os custos do trabalho, para inserir subsídios, diversos incentivos ao capital, esse maior crescimento inicial dos bens de capital levaria a uma maior rentabilidade do capital alocado na esfera industrial, levaria a uma maior rentabilidade do capital, que por sua vez, lógica tradicional, ortodoxa, convencional, isso levaria a um aumento potencial de acumulação, uma maior sinalização na direção dos investimentos. Você teria então maiores investimentos em bens de capital, tudo isso ativaria o circuito do rastro-renda e levaria a impactos indiretos em bens de consumo não duráveis, bens de consumo populares. Por quê? Porque haveria um aumento da massa salarial. Por quê? Porque houve um aumento do emprego, mesmo com salários reduzidos. Essa é com o arrocho salarial no modelo. Essa é a lógica central da reorganização do modelo. Esse ciclo de crescimento no Milagre também não teria e não teve como elemento central em nenhum momento a transformação estrutural, ou seja, avançar-se na industrialização, reconfigurando as relações intersetoriais, como foi observado no plano de metas, no período imediatamente anterior, e como vai ser observado depois no segundo PND, no período imediatamente superior. Então, ou seja, você não tem uma lógica de transformar a estrutura produtiva, de complexificá-la, de avançar no desenvolvimento nesses termos, né? Qual seria o elemento catalisador desse dinamismo? Olha, além da concentração de renda, além do arrocho salarial, tudo isso é potencializado pelo aumento da participação do crédito na economia. E o ciclo de crescimento do Milagre é um ciclo baseado em um crescimento bastante elevado do endividamento, tanto interno quanto externo. Esse endividamento em paralelo à concentração de renda, ao arrocho salarial, teriam como instrumento potencializadores do crescimento ainda uma reconfiguração das relações da economia brasileira com o exterior. Lógico, uma reconfiguração alinhada de maneira quase que automática aos Estados Unidos, ao grande capital internacional, que são indiretamente os patrocinadores do golpe. Isso teria uma requalificação no sentido de fazer com que a economia brasileira se integrasse aos ciclos internacionais de liquidez, aumentasse deliberadamente o endividamento externo. O endividamento externo explode na época, na leitura do professor Davidoff,
objetivos políticos internos se acoplar aos ciclos internacionais de liquidez, e esse reconfigurar das relações com o exterior também está associado a uma maior diversificação da pauta exportadora brasileira em direção a produtos manufaturados. Ok, em paralelo a tudo isso, também se observa um aumento das exportações baseadas no agronegócio, geradores de superávit. É aqui que começa a nascer com bastante ênfase esse agronegócio pujante que a gente conhece hoje, né? Muito com financiamento do Banco do Brasil, muito com diversos incentivos e subsídios à exportação de commodities, principalmente, né? Incentivo muito grande à concentração da renda, à concentração da propriedade também, e um incentivo à ocupação do espaço nacional interiorizado, certo? Isso leva também como elemento adicional para a geração de superávit. Essa é a lógica, então, do modelo do milagre. Um modelo perverso, extremamente concentrador de renda, cuja lógica é aumentar o excedente nas elites para, a partir daí, fomentar o avanço dos bens de consumo duráveis, automóveis, geladeiras, eletrodoméstico, complexo metal-mecânico como um todo. Para fomentar esse consumo é necessário o aumento da concentração de renda, mas também o aumento do crédito. Tudo isso num cenário de subsídios, de incentivos para o grande capital, que aumenta o seu potencial de valorização. Isso teria impactos indiretos no setor de bens de capital, quando o investimento fosse retomado, e aí impactos também indiretos via circuito gasto-renda em bens de consumo não duráveis, bens de consumo das classes populares. Por quê? Porque houve um aumento do emprego e um aumento da massa salarial, apesar do salário sofrer um grande arroxo, como a gente vai discutir depois em outros vídeos, certo? Essa é a lógica. Esse modelo é potencializado pelo aumento da participação do crédito na economia, pelo endividamento externo. É um modelo concentrador, perverso, no qual não se observa inclusive a transformação da estrutura produtiva brasileira, e é um movimento que adequa às transformações do capital internacional de maneira, digamos assim, não autônoma. Você vai se inserir esses fluxos internacionais de liquidez de maneira subjugada e também aumentar suas exportações de commodities. Esse é o modelo como um todo, né? Essa lógica como um todo desse crescimento perverso. Lembrando que tudo isso ocorre num período ali, principalmente no período Médici, de grande intensificação da repressão, de grande intensificação da tortura, de fim das garantias, ainda aquelas mínimas que restavam, garantias institucionais nas liberdades civis e democráticas. Vai ficando cada vez mais difícil, para não dizer impossível, pós AI-5, você ser opositor ao regime sem ser ilegal. Então é um movimento de exacerbamento das tensões internas, também num cenário de conflito muito grande, de repressão gigantesca, instrumentalizada e institucionalizada pelo Estado, com patrocínio inclusive de organizações internacionais, internacionais, e com o patrocínio do grande capital doméstico brasileiro também. De maneira sintética, quando a gente olha para o período, a gente observa o que? O que é a economia brasileira na época? No período do milagre, entre 68 e 73, a gente tem mais ou menos um crescimento de algo em torno de 10%, um pouco mais, 10, 11,5% do PIB ao ano, crescimento médio nesse período, ou seja, um crescimento gigantesco. Quando a gente olha para o PIB per capita, o crescimento é de mais ou menos 8% ao ano. Então, tem um crescimento de 8% ao ano do PIB, da renda per capita, entre 68 e 73. Mas quais são os patamares da economia brasileira, né? Só para a gente ter uma ideia, uma ordem de grandeza importante, né? A gente está falando mais ou menos, está falando de $780 de renda per capita, $780 de renda per capita naquele momento. Em dólares de hoje, atualizado, seria algo mais ou menos de $1.800 a $2.000, mais ou menos. Ou seja, o nível de renda per capita da economia brasileira é muito, muito baixa, né? Muito baixo, certo? Crescimento grande a partir do nível de renda per capita baixo, né? Esse crescimento está capitaneado fundamentalmente pela atuação ali do Delfim Neto, né? Há uma mudança no comando da equipe econômica, né? Campos e Bulhões saem, né, do Ministério do Planejamento e do Ministério, Roberto Campos e Otávio Bulhões saem do Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda,
entra o Delfim Neto no Ministério da Fazenda. Ele é o artífice de todo esse período do milagre, o principal ator, né? Ele adota logo no primeiro momento uma reversão das políticas ortodoxas de estabilização, né? A ideia, a gente discutiu ali no PAEG, que é uma ideia de estabilização muito na lógica gradativa e do stop and go, né? Mas o Delfim já vai reorganizar essas políticas, tem um afrouxamento monetário do crédito importante, né? E em paralelo a tudo isso, há um conjunto de medidas de incentivos fiscais e de natureza de diversas maneiras. São incentivos fiscais e creditícios bastante discricionários, comandados com mão de ferro pelo Delfim. Então a lógica é aproveitar-se de uma infraestrutura institucional montada então ali no PAEG para aumentar a participação do crédito na economia e para redirecionar a atuação do Estado de maneira arbitrária para fomentar esse crescimento. Arbitrário no sentido de se fazer política mesmo, de escolher áreas prioritárias e quais caminhos serem mais adequados para esse crescimento. Logo, é lógico, que isso ocorre numa correlação de forças políticas extremamente concentradora de renda, um crescimento perverso, né? Mas o Delfim concentra recursos, concentra subsídios, concentra incentivos em grandes grupos nacionais. A lógica é fomentar deliberadamente, ele faz isso, a concentração do capital, incentivar fusões, aquisições, formações de grandes grupos, oferecendo créditos bastante generosos. Então, é um instrumento importante para se fomentar o grande capital nacional, obviamente patrocinador da correlação de forças políticas que vai resultar lá no golpe civil-militar, certo? Mas, além disso, um instrumento fundamental para se viabilizar aquela lógica concentradora de renda e o crescimento indireto a partir daí no milagre, né? Um instrumento importante para se potencializar esse crescimento é o aumento do crédito. A gente observa que em 64, só para a gente ter uma ideia de ordem de grandeza, a participação do crédito em relação ao PIB é de 18%, isso vai aumentando até 73%, chega a 48%, ou seja, sai de 18% em relação ao PIB, em 64, imediatamente pós-golpe. Em 68, no início do milagre, ele está em 24,4% e chega até 48%. Então, há um aumento da participação do crédito no PIB, crescimento bastante baseado no endividamento também, endividamento das famílias e das empresas também. E além desse endividamento, aumento da participação do crédito na economia, aumentar quantitativamente, observa-se uma mudança qualitativa. O crédito oficial vai perdendo, o crédito público oficial, o crédito das organizações também internacionais oficiais vai perdendo participação. Eu vou aumentando a participação do setor privado no crédito. Ela era minoritária e vai ser maioritária no final desse período já. Ela era de menos de 45%, ela vai passar a ser 55% no final do período. Então, eu estou aumentando o crédito e privatizando o crédito. Isso vai levando a maiores oscilações possíveis depois, quando os ciclos de liquidez se inverterem, né? A lógica é a concentração de renda, como a gente já falou. A ideia é redução dos custos empresariais. O principal instrumento para redução dos custos salariais é arroxo salarial forte no salário mínimo e nos salários da base da sociedade, e incentivos de diversa natureza para aumentar a rentabilidade. Então, isso levaria a um aumento da capacidade de acumulação e uma diferenciação, um nome bonito para não dizer consumo a partir da concentração de renda, dos consumos das classes médias e altas, né? Em paralelo a tudo isso, na dimensão externa, o que ocorre também? Ocorre um incentivo às diversificações da exportação brasileira. Por meio das mini desvalorizações cambiais estabelecidas em 1968, que vão até meados da década de 80, basicamente, né, com algumas transformações, começo da década de 80, o Delfim estabelece uma política de desvalorização cambial contínua, levando em consideração os diferenciais de inflação do Brasil e dos países centrais, como forma de manter a competitividade das exportações industriais. Então, aos poucos, vai se observando uma melhora na capacidade de diversificação das exportações
em direção a setores manufaturados, certo? E além disso, os fundos de investimento derivados lá da reforma do PAEG, fundos de investimento compulsórios, né, como a gente já discutiu, vão ser instrumentos, a poupança compulsória vão ser instrumentos fundamentais para a atuação do Estado, para ele coordenar a retomada do investimento. Vale lembrar que um diagnóstico importante então das reformas institucionais do PAEG, que explicariam a desaceleração da economia brasileira, se referem ao fato de que haveria, na interpretação do Roberto Campos e do Otávio Bulhões, que haveria uma escassez doméstica de poupança, Então, você precisaria aumentar esse potencial de poupança para aumentar o investimento, para aumentar o crescimento. Só que isso, no primeiro momento, é necessário? Não. Por quê? Porque há uma capacidade ociosa derivada da estagnação prévia ali no primeiro momento no milagre. Então, a retomada do crescimento inicial no milagre vai acontecer a partir da ocupação dessa capacidade ociosa prévia, certo? Ocorre a partir da ocupação dessa capacidade ociosa. Como? Qual o empurrão inicial? O modelo a gente já apresentou. O empurrão inicial vem a partir dos investimentos em infraestrutura. Empurrão inicial. Por parte do Estado e por parte do governo e por parte das grandes empresas estatais. Desculpa. Por quê? Porque o Estado, como a gente já discutiu a partir das reformas do PAEG e da reforma tributária, passa a ter uma maior capacidade de financiamento. Uma maior capacidade arrecadatória, uma maior capacidade de emitir títulos de dívida. Além disso, as empresas estatais também passam a ter uma maior capacidade de financiamento porque passaram por um período de inflação corretiva, de realismo tarifário. Seus custos foram reajustados para permitir uma maior capacidade de acumulação. Além disso, há um conjunto de instrumentos institucionais, como a formação do sistema financeiro da habitação, que vão ser importantes para viabilizar os investimentos em infraestrutura e construção civil pós-68. Em 67 já começa a ter um investimento das empresas estatais, que também vão se beneficiar das reformas do PAEG para captar recursos no exterior. Uma das modificações importantes na reforma financeira do PAEG é a possibilidade das empresas captarem recursos no exterior, além dos bancos captarem e repassarem, certo? Esse cenário, esse empurrão inicial ocorre com investimento em infraestrutura, por tudo isso que a gente já discutiu, e uma retomada da demanda por bens de consumo duráveis. Vale falar que a gente está em 68, a gente já vem aqui um período de instabilidade, de baixo crescimento, de reversão cíclica desde o começo dos anos 60. Então, você tinha algum espaço para crescer, dado esse forte instrumento de concentração de renda que a gente já discutiu. Então, você tem uma concentração de renda e aumento do crédito que vão dar um empurrão inicial para o milagre. Esses os empurrões iniciais.